Pessoal, nós vamos dar uma olhada agora no capítulo 8 da gramática. O capítulo 8 é sobre preposições. E eu quero falar sobre alguns princípios de preposições. Este capítulo, ele é um pouco mais fácil dos capítulos anteriores, mas é bom ter algumas palavras iniciais aqui sobre o que é, ou quais são as preposições em grego e qual que é a diferença das preposições em grego de português. Então, começando aqui, tem uma frase em português, o seguinte: o livro está debaixo da mesa. Nós temos visto, até agora, os sujeitos e os objetos diretos nas frases. Então, aqui nós temos a palavra o livro, que é o sujeito da frase, e nós temos aqui o verbo está, um verbo de ligação. Agora, o que segue debaixo da, isso aqui é uma preposição. E a preposição, ela vai descrever o relacionamento entre o objeto direto, nesse caso, vou colocar o de objeto direto, ele vai descrever o relacionamento entre o objeto direto e o verbo. Então, essa preposição diz que a mesa está debaixo. O livro está debaixo da mesa. Então, preposições, a função dela é de descrever o relacionamento entre o sujeito e o objeto dela. E é importante notar que o objeto direto, ele é o objeto da preposição. Então, nesse caso, o objeto, ele não é objeto diretamente do verbo. Nós vamos chamar as palavras que seguem a preposição como o objeto direto da preposição. Tecnicamente, então, o que a gente vai ver aqui, essa parte inteira, tem um nome específico, tá? Nós vamos dar o nome disso aqui de locução preposicional. Locução preposicional. Locução preposicional, então, inclui a preposição e o objeto da preposição. Vamos dar uma olhada no caso em grego. Olhando aqui, então, vou identificar as partes da frase, como devemos fazer quando fazemos tradução. Eu vou identificar aqui o sujeito da frase, está no caso nominativo. Aqui eu vejo o verbo. Não aprendemos os verbos ainda, então os verbos serão providenciados para vocês sempre, na lição de casa, a não ser o verbo eimi, ao qual você já deve memorizar. E agora que a gente tem aqui de novo é a preposição eis e o objeto dela. Então, o que eu faço na minha tradução, eu geralmente circulo a preposição e aí logo depois eu sigo e sublinho o objeto da preposição, porque aí eu sei que aqui, essa parte inteira é a minha locução preposicional, tá? E ela que vai descrever, então, o relacionamento entre a palavra kosmon e o sujeito logos. E agora, vou prosseguir fazer a minha tradução. Seguindo aqui, nós vemos que logos significa a palavra. Este verbo significa vem ou ir. Então, nesse caso, vamos colocar aqui vai.
Essa preposição significa dentro. E a palavra cosmon significa mundo. Então, o que é que acontece que a gente vai ter que aprender? Que as preposições vão trabalhar em conjunto com o verbo. Então, ir ou vir, dentro, eu posso traduzir isso aqui como entra. Uma palavra só. Então, a minha tradução final seria: a palavra entra no mundo. E eu adiciono essa palavra no para facilitar a compreensão dessa frase. A palavra entra no mundo. Eu tenho o meu sujeito, agora o meu verbo, com a ajuda da preposição, descreve o relacionamento entre o sujeito, que é a palavra, e o objeto dela, que é o mundo. A palavra entra no mundo. Então, resumindo, o que podemos falar sobre preposições? Bom, preposições, elas são essas palavras que definem o relacionamento entre duas palavras. E nós vimos que essas duas palavras geralmente são: uma é o sujeito de uma frase e o segundo é o objeto da preposição. O objeto da preposição. Então, preposições descrevem relacionamentos entre duas palavras, o sujeito de uma frase e o objeto daquela preposição, que geralmente é o que segue. Geralmente não, ela sempre vai seguir a preposição, o objeto da preposição. Agora, a diferença nas preposições em grego de português é que as preposições em grego, eles regem este objeto em casos diferentes, e dependendo do caso, o sentido pode mudar da preposição. Deixa eu repetir isso aqui nessa frase. Em grego, o significado de uma preposição depende do caso do seu objeto. Então, dependendo do caso do objeto de uma preposição, o significado pode mudar. As boas notícias disso é que as preposições não terão casos diferentes, não serão inflexionadas. Então você memoriza apenas uma forma delas. Só que o significado dessas preposições mudam de acordo com o caso do objeto delas. Deixa eu te dar um exemplo disso nessas duas frases. Um exemplo de como uma preposição muda de significado dependendo do caso do seu objeto. Nessas duas frases, tudo é idêntico. Essa primeira parte é idêntica. Hologos ergetai dia. Você pode ver que elas são iguais. A única diferença nessas frases é o objeto da preposição. Dessa primeira de cima, o caso é o genitivo, cosmo. A de baixo, cosmon, é o caso acusativo. O que é que acontece, então? A palavra dia, quando ela está conectada, o objeto dela é, no caso, genitivo, ela tem o sentido de através. Através. Essa frase significa: a palavra vem... Desculpa o meu escrito aqui. Através do mundo. A palavra vem através do mundo. O significado dessa frase, eu inventei essa frase, né? Claro. O meu propósito aqui é só para te mostrar como a mudança do caso do objeto muda o significado da preposição, que fica igual.
Agora, quando a preposição dia tem o objeto, no caso acusativo, ela muda de significado. Essa frase de baixo significa a palavra vem, e aqui, por causa do caso acusativo, vem significa por causa do mundo. Então, na lista de vocabulário, quando você vai memorizar e aprender as preposições, você tem que aprender que a preposição dia, ela tem o significado de através, quando ela é usada com uma palavra no caso genitivo, mas quando ela está com uma palavra no caso acusativo, ela tem o significado de por causa de. Essa é uma das dificuldades com as preposições, que elas têm significados diferentes de acordo com o caso do objeto dela. Então, nós vimos que preposições, são palavras que descrevem relacionamento entre duas palavras, o sujeito e o objeto direto. Também vimos que em grego, o significado de uma preposição depende do caso do seu objeto. E nós temos mais uma coisa que preposições fazem. Preposições também descrevem um relacionamento entre duas frases, ou digamos para ser técnico, duas orações. Deixa eu tentar explicar isso aqui um pouco melhor. A preposição, ela também distingue entre uma oração principal e subordinada. Então, dois tipos de orações, né? Como exemplo, olhando aqui embaixo, nós temos a seguinte situação. A oração principal dessa frase embaixo, se nós formos para casa, eu jantarei, eu jantarei. Isso aqui é a oração principal. Por quê? Essa preposição se, ela introduz uma oração subordinada. Essa frase, se nós formos para casa, ela sozinha não tem sentido. Se nós formos para casa, ela depende da frase principal, que é eu jantarei. Então, muitas vezes, como em português, no grego também, as preposições vão introduzir orações subordinadas. Isso é importante porque quando nós vamos traduzir uma frase em grego, nós estamos procurando primeiro o sujeito e o verbo da frase principal, ou a oração principal. Então ela não vai ser encontrada na oração subordinada. É necessário então que identificamos qual é o sujeito e o verbo principal, porque você tem um sujeito e também um verbo na oração subordinada, mas eles não são os principais. Então, resumindo aqui, vemos que preposições, elas são palavras que descrevem relacionamento entre palavras. E geralmente esse relacionamento tem a ver com o sujeito e o objeto, né, da preposição. Isso é importante. Também vimos que preposições fazem a distinção entre o relacionamento de orações. Dois tipos de orações. A oração principal de uma frase, que vai ter um verbo e um sujeito, e a oração subordinada, que também terá um verbo muitas vezes com o seu próprio sujeito e objeto direto. E a terceira coisa que também nós vimos é que o significado muda com o caso do objeto. E isso vai ser necessário que você memorize no vocabulário. Então, as preposições, quando você for escrever, aquele papelzinho para você lembrar, você terá que também saber que preposições mudam o significado de acordo com o caso do seu objeto. Não são todas as preposições que fazem isso. Então, algumas preposições
ela só tem objeto em um caso, mas tem algumas que, dependendo do caso do objeto, terá um significado diferente. Então, o que eu quero te oferecer agora é algumas recomendações depois que você concluiu este vídeo. A primeira coisa é que você volte e leia as páginas 70 a 78 na gramática, tá? Esse é o capítulo sobre as preposições e eu creio que o vídeo vai te ajudar a compreender melhor o que você está lendo. E também tem algumas coisas adicionais, mas tudo nesse capítulo que eles mencionam no livro, nas páginas, merecem a sua atenção. Também a segunda coisa que você deve já começar a se preocupar é com o vocabulário. É necessário que você continue trabalhando o vocabulário e adquirindo essas palavras novas. E o vocabulário se encontra nas páginas 75 a 78. E lembre de você aprender o significado dos casos diferentes das preposições, tá? Tem algumas preposições que terá significados diferentes dependendo do caso delas. E a última coisa que eu gostaria que você fizesse no livro de exercício, as páginas 25 e 26. Tá? Então são exercícios número 1 a 8. Gostaria que você tentasse o seu melhor na tradução desses exercícios. Todos eles terão o uso de preposição dentro deles. Os primeiros 4 são um pouquinho mais simples. Aí você vai ver que vai complicando cada vez mais, especialmente quando você encontrar orações subordinadas. Tá bom?